Uma moça de 16 anos sai de casa para andar de patins e nunca mais volta para casa. Anos depois, um homem acaba confessando envolvimento no caso. Confissão essa que aconteceu de uma forma, entre aspas, diferente. Eu sou Thiago Santos e esse caso aqui deixou apavorados os moradores de uma pequena cidade do interior, onde nunca um caso desse tipo tinha acontecido. Foi em Hello, no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, que tudo aconteceu. Era 29 de julho de 1998, por volta das 8 da noite, quando a Julie Ann Holmquist, de 16 anos de idade, chegou na casa da mãe, a Clarice Holmquist. A Julie trabalhava como ajudante em uma clínica de repouso da mesma cidade e depois de trocar uma ideia rápida ali e conversar com a mãe, ela pegou o par de patins dela e foi fazer o que já era costume, andar de patins no final do dia. Mas ela disse para a mãe que voltaria em poucos minutos para ajudar a lavar a louça. Andar de patins era só uma das coisas que ela curtia fazer, que faziam parte da rotina dela. Além disso, só para dar um apanhadão geral aqui de como era a vida dela, naquele momento ela estava no terceiro ano da Kittson Central High School, ela também jogava vôlei no time feminino da escola, fazia parte do conselho estudantil, tocava flauta na banda do colégio, enfim, ela era muito popular lá na escola. Ela morava com a mãe e com as duas irmãs em Hello. E não tem exatamente a data de quando aconteceu a separação dos pais, mas o James, pai dela, morava em outra cidade. Basicamente é isso que se tem da vida dela. Não tem mais nada importante assim na infância da Julie, ela tinha uma vida normal. Voltando então para o dia 29 de julho, por volta das 8h30 da noite, ela calça os patins e sai para andar. Ela sempre pegava estradas municipais ali no ladinho da cidade para fazer isso. Tanto que depois do desaparecimento, teve até uma amiga dela que contou para a polícia que no dia anterior ao desaparecimento, no dia 28 de julho, essa amiga tinha visto ela patinando exatamente na mesma estrada de onde ela desaparece depois. Bom, no dia 29 a noite foi chegando, nada da Julie voltar para casa e já começa logo a preocupação para a mãe. A filha nunca ficava fora até tarde, no máximo ela dava uma voltinha de 1 hora ou um pouquinho mais, e já quase na madrugada a mãe resolve procurar a polícia e registra o desaparecimento. Não demora nada para que as buscas comecem, como ela era uma moça bem conhecida ali na cidade, na escola, enfim, não foram só policiais que procuraram por ela. Muitos voluntários, muitas pessoas também entraram nas buscas, vizinhos, pais de colegas de aula dela, e como era uma região ali de interior, tinham muitas áreas de terra mesmo, áreas rurais, né, com mata, vegetação alta que precisavam ser vasculhadas, então isso foi uma busca bem difícil por conta dessas características da região. Uma das melhores amigas da Julie era filha de um delegado ali do condado. A Julie tinha inclusive visitado várias vezes a casa desse delegado, as amigas ficavam lá brincando, então esse policial ele sabia exatamente por quem ele estava procurando. Ele conhecia muito bem a Julie. A primeira coisa que a polícia fez foi conversar com a mãe dela para ver se surgia mais algum detalhe que eles não soubessem. Talvez ela tivesse falado em fugir, sair de casa, alguma coisa nesse sentido. Mas a mãe foi firme e já logo de cara disse que não, que ela jamais faria isso. Ela estava muito feliz ali na cidade com o time de vôlei, com as atividades lá na escola, com as amigas. E desde que ela nasceu, em 1981, ela sempre morou e cresceu em Hello. Claro que uma investigação rápida foi feita sobre a mãe, sobre o pai e sobre familiares, e logo descartaram todos eles em um possível envolvimento no sumiço. Nos dias seguintes foi um desespero total não só da família, mas também para os moradores daquela cidade, porque ela não era a única moça que costumava andar de patins por essas estradas rurais. Amigas dela também faziam aquele caminho, tanto de bicicleta como também de patins, e isso acaba alterando completamente a rotina de todos lá. Porque desde o início, o que começou a ser comentado entre as pessoas e também pelas autoridades é que tinha uma grande possibilidade de que alguém tivesse levado ela. Eles poderiam estar diante de um sequestro. E aí eu nem preciso te falar, né, que os pais falavam para as filhas tomarem cuidado, para não sair de casa sozinhas, e por muito tempo isso foi a principal preocupação. Na real, isso só vai começar a mudar um pouco 4 anos mais tarde, depois do desaparecimento, quando se descobre quem fez mal para Julie. Mas a gente já vai chegar lá. Por 2 semanas, depois do desaparecimento, praticamente não se teve pistas sobre o que tinha acontecido com ela. Equipes de policiais de vários condados vizinhos foram para a região da cidade para ajudar, e como eu falei antes, ali era perto da divisa com o Canadá. Então até autoridades do Canadá se envolveram nesse caso e deram uma geral nos carros que tinham entrado no Canadá naqueles últimos dias. Deram uma olhada em todos os nomes de pessoas que entraram no país, mas isso também não levou a nada. Páginas impressas com a foto da Julie e as características dela começaram a circular por todo o país, e isso trouxe várias denúncias anônimas para a polícia, só que como era comum nesses casos, muitas eram só pistas falsas ou informações que acabavam levando a nada.
teve uma pista muito importante nesse caso. Várias pessoas relataram para a polícia que tinham visto um carro cinza andando pela cidade lá no dia 29. Uma moça com mais ou menos a mesma idade da Julie também contou que ela estava fazendo a mesma coisa que ela, patinando naquela mesma rua um dia antes, quando um homem seguiu ela de carro. Ela descreveu mais ou menos esse homem e a polícia chegou até um cara, interrogou ele, conversou, mas esse cara disse que naquele dia que a moça disse ter sido perseguida, ele estava na casa de uma namorada na cidade de Cavalier, na Dakota do Norte, mais ou menos 50 quilômetros de distância de Hallock. A polícia deu uma geral na história desse sujeito, mas ficou por isso. Ele foi sinalizado como um suspeito, só que não teve nada que ligasse ele a Julie. As investigações continuaram e 2 semanas depois do desaparecimento é que vem o primeiro ponto que realmente teve uma ligação com a Julie. Na beira daquela estrada onde ela desapareceu, foi encontrado um fone de ouvido. Perto desses fones também tinham algumas cápsulas de munição. Conversando com a mãe, se descobre que ela tinha saído naquela noite de casa para patinar com o Walkman dela, escutando música. E aqueles fones encontrados eram iguais aos que ela tinha. Desse momento em diante, ganha ainda mais força aquela ideia de que alguém levou ela. E com os cartuchos que foram encontrados lá perto, o cenário piorava. Mais alguns dias passam até que em 20 de agosto de 98, um caçador encontra por acaso um corpo em uma pedreira perto da cidade de Lancaster, também no estado do Minnesota, e a mais ou menos 20 quilômetros de distância de Hallock. Policiais se deslocam para lá e aquele delegado que eu citei aqui antes, que era pai de uma amiga da Julie, foi o responsável por identificar que se tratava mesmo da menina. Ele mesmo disse que a forma mais rápida que fez ele ver logo que era mesmo ela, era justamente os patins que ela ainda estava usando. Só que esse ponto onde ela foi deixada pelo criminoso era uma pedreira parcialmente alagada. Era verão naquele momento no Minnesota, estava muito quente, e aí a combinação de umidade com calor fez o estado de decomposição já estar bem avançado. Por isso, não foi possível identificar a causa da morte. Até se desconfiou que pudesse ter sido através de um disparo. Cápsulas de calibre 22 também foram encontradas ali perto, e além disso, de acordo com relatos policiais, a posição das roupas dela indicavam que ela poderia também ter sido violentada. Coisa que infelizmente também não teve como ser confirmada por conta do estado avançado, de decomposição. Da mesma forma, DNA também não teve como ser coletado, e um fato que piorou muito essa história é que também tinham vacas nessa pedreira, tinha gado lá. Então tudo já tinha sido muito pisoteado e não tinha como, por exemplo, encontrar marcas de pneu de carro ou algo nesse sentido. Quando chegou a confirmação da morte dela, a comoção e o medo aumentou ali na cidade. Agora todo mundo sabia que realmente tinha um cara perigoso solto por lá. A polícia continuou na cola de alguns suspeitos, incluindo também aquele cara que já tinha sido interrogado pela polícia antes e disse, que estava na casa da namorada, só que ele recebeu um pouquinho mais de atenção. Esse cara, ele se chamava Curtis Dale Cedergreen. Ele sempre foi muito suspeito aqui nessa história, porque parece que ele já tinha um certo histórico ruim na cidade. Muitas meninas já tinham sido perseguidas por esse cara, mas não teve nada físico, não teve nenhuma evidência que ligasse ele com a Julie. De qualquer forma, ele continua ali no radar da polícia e 2 anos depois ele voltou a ser interrogado, aí bem mais a fundo, dessa vez porque ele perseguiu simplesmente aquela filha do delegado, que era amiga também da Julie. Parece que 2 vezes teve um comportamento criminoso desse cara, ficava olhando a menina e mais uma amiga dela de longe. A polícia foi falar com ele de novo e mandou que ele parasse com esse comportamento e ele foi liberado. Mas eles também resolveram dar uma olhada de novo no histórico desse cara e como era a vida dele lá em 1998, quando a Julie foi assassinada. E é aí que começam a descobrir muita coisa suspeita. Primeiro que a polícia percebeu que não foi levantado na época qual era o carro que esse tal do Curtis tinha em 1998. Quando eles perguntam para ele, ele disse o modelo do carro e a cor, e era um carro cinza. Justamente a cor de carro que tinha sido visto por várias pessoas rondando a cidade no dia 29. Essa informação em 1998 tinha passado batida. A polícia procura também a ex-mulher desse cara e ela dá uma informação de que ele tinha uma arma na época. E talvez o detalhe mais importante de todo o caso foi o que a polícia descobriu conversando com aquela namorada da época, aquela que ele disse para a polícia no primeiro interrogatório que estava na casa dela. Eles descobrem que os dois tinham sim conversado naquela noite, no dia 29, só que por telefone. E bem mais que isso, eles terminaram o relacionamento por telefone naquela noite. O histórico de ligações deles foi consultado pela polícia e a ligação entre os dois durou das 8h31 da noite até as 8h50 da noite, o que bate exatamente com
com o horário que a Julie estava patinando na estrada. Para completar a desconfiança, a namorada ainda conta que eles estavam conversando por telefone enquanto ele dirigia, e ele teria dito para ela que estava exatamente na estrada de onde a Julie desapareceu. O carro que era dele em 1998 foi localizado. Deram uma geral lá, mas não tinha nenhuma evidência lá dentro. Foram também conversar com ele uma outra vez e pediram para ele fazer um teste de polígrafo, detector de mentiras. Ele aceitou fazer o teste, só que ele não fazia. Enfim, ele fugia do teste. E o que acontece? Apesar de eu estar te contando que todas essas descobertas uma atrás da outra, né, assim, de forma bem rápida, na investigação foi diferente. Todos esses detalhes aqui, eles foram sendo levantados bem aos poucos, mês a mês, ano após ano. O ano de 2000 passou assim, o ano de 2001 passou também. A polícia foi entrevistando amigos desse Curtis nesse tempo, familiares também, levantou históricos, e um dos amigos dele deu uma declaração que foi no mínimo curiosa para a polícia. Esse amigo, ele contou que estava no carro com o Curtis em um determinado dia, lá depois do desaparecimento da Julie, e eles passaram por um outdoor que tinha uma foto dela. E aí o amigo perguntou o que o Curtis achava daquilo. Perguntou se o Curtis achava que algum dia pegariam quem fez aquilo. E ele respondeu que não, que nunca pegariam o criminoso porque ele tiraria a própria vida antes de ser preso. Com um monte de coisas suspeitas apontando para esse cara, a polícia resolveu ir uma outra vez até a casa dele, conversar mais um pouco e pedir para que ele vá lá e faça o teste de polígrafo. Essa ida para a casa dele aconteceu no dia 2 de agosto de 2002. Um oficial foi até lá e bateu na porta. Um rapaz teria aberto a porta e o oficial perguntou pelo Curtis. Esse rapaz disse que ele iria lá dentro chamar ele. Aí o policial ficou lá fora esperando e de repente ele ouviu um disparo vindo dos fundos dessa casa. Ele corre lá para trás e dá de cara com o Curtis, de cueca, deitado no chão, com um disparo na cabeça. Ele tinha tirado a própria vida. Foi de cara que o policial ligou essa atitude com o que o amigo dele tinha contado que aconteceu alguns anos atrás. A polícia começou a levar aquilo como uma, entre aspas, confissão a partir desse momento. Fizeram uma busca na casa desse cara e encontraram lá uma arma, uma semiautomática calibre 22, parcialmente desmontada, que depois de passar por perícia era compatível com aqueles cartuchos encontrados lá na estrada, no local onde a Júlia foi levada, bem onde os fones de ouvido foram encontrados. Não teve como definir exatamente como tudo aconteceu. Ele tirou a vida, né? Não tinha mais ninguém para contar. Mas usando o relato da namorada, a hora ali da ligação, se acredita que foi um crime de oportunidade. Não existem relatos anteriores de que ele já tivesse perseguido a Julia ou algo assim. Não se sabe nem se eles se conheciam. Talvez ela nem conhecesse ele. É provável que não. Ele simplesmente deve ter escolhido ela aleatoriamente ali na estrada e cometido o crime. Em 2003 foi feita uma coletiva de imprensa onde a polícia passou todas essas informações e revelou considerar ele o autor do crime, e que essa atitude dele no momento que ele recebia mais uma visita da polícia era encarada pela autoridade como uma confissão do crime. A motivação provavelmente deve ter sido sexual.